momento a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 ao 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Verso 14. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Apenas até aí. Curve a sua cabeça e vamos rogar pela direção do nosso Deus neste momento. Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós adoramos e bendizemos o teu santo nome porque tu és digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. E teu nome deve ser louvado de geração em geração, ó Deus. Que os teus atributos sejam entoados pelos crentes, pelos seus filhos, por todo aquele, ó Deus, que crê no teu santo sacrifício redentor, que diz respeito, ó Deus, à obra do teu Filho Jesus, ali naquela cruz. Abre, ó Deus, os nossos corações essa manhã, para que possamos receber a porção da Tua palavra de maneira transformadora em nossas vidas. Que os nossos corações, ó Deus, não sejam mais os mesmos ao ouvi-la. Tem compaixão de mim também, o Teu servo, ó Deus, que hei de pregá-la. Dá direcionamento a este momento, ó Deus, para que nada saia dos meus lábios de mim mesmo, mas tão somente, ó Deus, aquilo que diz respeito a Ti, dito na Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 20 de setembro de 2017, entrava nas plataformas digitais mais uma produção cinematográfica a respeito da vida de Jesus. A série chamada The Chosen trouxe consigo uma série de polêmicas que na realidade se desdobram até hoje. Dentre elas, a mais expressiva e a que provoca mais reação da parte daqueles que são fiéis à palavra de Deus, sem dúvida alguma, é a quebra do segundo mandamento. A representação de uma imagem da pessoa da Santíssima Trindade ali, mais especificamente o próprio Jesus. Nós sabemos que é impossível que as pessoas, por meio de uma imagem, seja ela uma fotografia, uma pintura ou mesmo um vídeo ali que é gravado com auxílio de um autor, possa expressar perfeitamente a natureza divina de Jesus. Então nós entendemos que é pecado. Quando nós olhamos essas imagens de Jesus, seja em livros, seja em algumas propagandas ou mesmo nesse tipo de produção, nós devemos entender como sendo pecaminosas. Isso, em parte, é um lado da polêmica que se levanta até hoje em torno da série. Agora, de contrapartida, há também um outro aspecto envolvendo ali a atuação e a produção que, na realidade, passa despercebido por muitas pessoas.
Na realidade, é até um erro que lembra uma heresia que foi disseminada no segundo século, chamada docetismo, que exatamente vai de contrário ao que nós mencionamos anteriormente. Se por um lado a imagem ali não consegue representar a pessoa divina que Jesus é, de contrapartida também ao outro extremo, que é na realidade, a negação da humanidade de Jesus. As pessoas então passam a olhar para Jesus e não para Jesus na série, perdão, e elas não ficam irritadas ou incomodadas porque na realidade é pecado expressar uma imagem de Jesus. Mas elas ficam incomodadas porque elas veem um Jesus homem, humano, simpático, sorridente, receptivo às pessoas pecadoras que vêm até ele. Esse também é o segundo aspecto que, na realidade, lembra essa heresia disseminada ali, onde Jesus, na realidade, seria não humano, mas apenas parecia um. Seu corpo não era em carne e osso, na realidade, Jesus era um espectro, e a sua morte e crucificação apenas pareceu como se fosse uma espécie de teatro, mas não o foi de fato. Mas, na realidade, quando nós voltamos para as Escrituras, nós vemos que elas atestam tanto para o lado divino de Jesus, como para o lado humano de Jesus. Então, nós temos aí a natureza divina incorporada à natureza humana, não como uma divindade humanizada, ou não como um humano ali sendo divinizado, mas pelo contrário, Jesus sendo completamente Deus e sendo completamente homem. Pois bem, dentre os textos que nós podemos constatar que Jesus de fato se tornou homem, nós podemos destacar o capítulo 1 do Evangelho de João. O versículo 14 diz as exatas palavras: "E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." O termo palavra aqui no original é logos. Uma palavra, um discurso, uma declaração divina, uma analogia. Se a sua Bíblia for a Almeida Revista e atualizada, você vai encontrar traduzido como sendo verbo. Mas em ambas as traduções você vai encontrar o distintivo de ter letra maiúscula, exatamente por causa da intenção de João. Na realidade, aqui era implementar uma expressão divina, mais especificamente, o próprio Jesus Cristo. Atente para a expressão que ele usa logo em seguida: se fez carne, e ele então complementa, e habitou entre nós. Em outras palavras, o que João estava dizendo é que Jesus era Deus encarnado, habitando entre os homens, e os homens puderam contemplar a sua face. Com isso, nós temos que ter em mente que Jesus, como eu mencionei anteriormente, não era uma divindade humanizada, e nem um humano divinizado, mas era a natureza divina unida à natureza humana, de forma inseparável. Uma unidade apenas. O capítulo 2 de Hebreus, mais especificamente nos versículos 16 e 17, atesta também sobre um aspecto da humanidade de Jesus. Apenas ouça com atenção. Versos 16 e 17 dizem assim: "Porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo." Veja só a ênfase aqui no versículo 16. Jesus não era anjo, segundo o autor. Não era um tipo de anjo menor, mas ele tomou a semente de Abraão, isto é, Jesus era também descendente de Abraão, genuinamente. Ou seja, no versículo 17 ele complementa essa informação dizendo: "Convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, carne e osso." Ou seja, a humanidade de Jesus era plena
irreal. Então, pensar em Jesus como ser humano, por exemplo, como um bebê que recebeu ali os cuidados da mãe, não é pecaminoso, nem é feio. Talvez seja feio retratar isso em imagens. É pecaminoso colocar isso em uma obra cinematográfica, mas não é errado de forma alguma entender isso como sendo parte do plano de Deus no seu projeto de salvação. Essas três passagens, João 1,14, Hebreus 2, 16 e 17, e também a passagem que nós lemos no início, em Hebreus 4, mais especificamente nos versículos 15, se conectam da seguinte forma: Jesus é Deus, sendo Deus se tornou homem, e sendo homem é também sacerdote, ou seja, apto para interceder por aqueles a quem ele representa. E, de tal forma, ele é misericordioso para com os seus semelhantes, pois ele lhes compreende em perfeição absoluta. Significa dizer que Jesus sabe de fato o que é ser homem e sentir na pele o que é ser homem de fato. Agora perceba que esse sacerdócio não é o exercício de forma distante. Na realidade, o autor está trazendo certa proximidade entre Jesus, o sacerdote perfeito, e nós, pecadores falhos e miseráveis, assim como aqueles que receberam essa palavra de antemão. E aqui, quando nós olhamos para todo o capítulo 4, nós vemos aqui uma comparação tipológica. Perceba que, na realidade, o problema aparente dos leitores ali imediatos era uma falta de compreensão sobre quem era Jesus, sobre se Jesus de fato era o Messias que havia sido prometido outrora, a semente de Abraão que libertaria aquele povo. Então perceba que ele usa frequentemente a palavra descanso, 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 aqui fazendo referência a um aspecto da antiga aliança, mais especificamente a promessa que Deus faz a Abraão, prometendo-lhe a posse da terra de Canaã. Então veja bem, quando nós olhamos para esse aspecto, nós temos então aqui uma imagem onde as pessoas herdariam aquela terra por meio de um esforço, e então, uma vez apossados dessa terra, elas teriam um descanso. E aparentemente o que aqueles leitores não estavam entendendo é porque a perspectiva deles ainda era de um rei que os libertaria não sobre o domínio do pecado, mas os libertaria das forças das potências estrangeiras. Na realidade, aqui mais especificamente do poder de Roma. Então, os hebreus ali, os judeus, eles entendiam a promessa da semente de Abraão como sendo um rei que exerceria domínio e governo sobre as outras potências, trazendo dessa forma um tipo de libertação terrena, um tipo de libertação que não daria um descanso eterno, mas pelo contrário, daria apenas um descanso passageiro. Perceba o que o autor diz nos versículos 1 ao 5. Apenas ouça com atenção. Portanto, temamos a fim de que uma promessa nos foi deixada de entrar em seu descanso. Qualquer um de vocês deve parecer estar aquém disso, porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Percebe aqui uma esperança ainda nos moldes da antiga aliança, onde o descanso prometido ao povo ali, como eu mencionei anteriormente, era a terra de Canaã. E tão somente isso.
Por causa dessa visão, o autor está explicitando que há um descanso muito maior, mais gracioso, onde há a mediação de um sacerdote superior a Moisés. E quando ele diz que os ouvintes ali, os leitores devem estar a quem disse, ele está convidando eles a se apossarem dessa promessa de descanso maior, dessa promessa de descanso perfeito. Por exemplo, o autor ainda aqui coloca a superioridade de Cristo como sendo um sacerdote superior a Moisés. E que muitos não receberam esse sacerdote, como diz no versículo 2, porque eles não creram. Por exemplo, a fé deles não estava ali direcionada ao Cristo que veio encarnado, porque ele não era aquilo que eles esperavam. Ele era diferente. Isso, de certa forma, provocou escândalo e certa frustração naquele povo. Eles esperavam um rei forte, cujos exércitos iriam exercer domínio e subjugar aquelas nações, mas não foi assim que Jesus Cristo veio. O reino que Cristo veio derrotar foi outro, a saber, o reino do pecado. O autor faz questão, então, de voltar-se para esse descanso e mostrar o meio pelo qual adentra-se nesse descanso, colocando Jesus ali como um sacerdote que intercede perfeitamente. Agora veja só que ele traz características muito importantes que devem ser sempre lembradas por nós. Ouça com atenção o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado como sentimento de nossas fraquezas. Porém que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. A forma mais efetiva de demonstrar esse aspecto da vida de Jesus é chamando a atenção especificamente para um ponto aqui desse versículo. Atente a essa frase, porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós. Significa dizer que Jesus experimentou das tentações que os homens experimentam. E nós podemos entender isso com mais clareza atentando-se para o Evangelho. Mais especificamente em Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11, apenas ouça com atenção. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Versículo 4. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou-o a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Perceba que Satanás, quando ataca a Jesus, é de forma incisiva, pressiva, em pontos específicos. Perceba que o texto começa dizendo que o Espírito conduziu Jesus até o deserto, onde ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então o texto ressalta: e teve fome. Significava aqui que Jesus estava sujeito a uma fraqueza carnal, mais especificamente ao sentimento de fome, uma necessidade fisiológica básica. Então, quando nós olhamos para esse ponto, nós podemos perceber que Satanás ataca algo que é comum a todos os homens. Quem de nós
não tem que ser suprido pelo pão diariamente. E ao passar do horário ali, às vezes a gente sente uma fome que até chega a sentir dor. Jesus esteve na mesma situação após esse jejum de 40 dias e 40 noites. Então perceba que no decorrer da passagem, Satanás ataca simultaneamente as duas naturezas de Jesus em espécie de tentação. Satanás também requer ali de Jesus, em espécie de convite, que ele transforme, que ele use dos seus poderes divinos para suprir a sua necessidade fisiológica. Por exemplo, se és o Filho de Deus, ele diz, então transforma essas pedras em pães e come. A melhor forma de nós entendermos que Satanás foi exatamente na fraqueza ali de Jesus é olharmos para o relato em Gênesis 3, também ali uma espécie de embate velado entre Adão e Satanás. Na realidade, no momento da tentação. Por exemplo, se Satanás no deserto tenta a Jesus com coisas ali que seriam normais ao homem, as necessidades fisiológicas ou ainda a ambição de poder, Adão também foi tentado de forma semelhante. Adão estava ali em um mundo perfeito, no jardim dos jardins por excelência. E ele é tentado, enquanto homem, a ser igual a Deus, isto é, a possuir o conhecimento do bem e do mal. Agora, por outro lado, Jesus, em Mateus, ele está num deserto, num mundo agora devastado pelo pecado, faminto. Então, enquanto homem, é tentado de forma semelhante, a usar o seu poder divino para saciar as suas necessidades, ou para ser tentado ser igual a Deus, ou para ainda demonstrar poder provando dessa forma, sendo Deus. Agora, enquanto Adão cai tragicamente, Cristo, por sua vez, triunfa. Jesus, sendo homem, se identificando como homem, e dessa forma também morrendo como homem, não usurpou ser igual a Deus. Ele submeteu-se ao plano de Deus. E diferente de Adão, então aqui, quando ele é tentado por Satanás, ele cumpre exatamente aquilo que o autor aos Hebreus chama, ele não peca. Essa passagem faz lembrar-me de um relato que eu já contei inúmeras vezes e os irmãos já devem estar ficando cansados de ouvir, de um certo jovem que se auto-intitula pastor e tem um alcance grande nas redes sociais, onde certa feita, falando sobre a queda do homem, no Gênesis 3, ele ilustrando um diálogo entre as pessoas da Trindade, entre o Pai e o Espírito Santo e Jesus. E Jesus olhava para o Pai e dizia assim na ilustração dele: olha lá, a serpente oferecendo o fruto. Adão vai cair. E Deus duvida dessa informação na ilustração desse indivíduo, dizendo o seguinte: mas o que você está falando? Como assim? Como é que você sabe? Como se Deus não soubesse. Então, ele coloca logo em seguida: é porque se eu, Jesus, estivesse no lugar dele, também teria pecado. Veja, tamanha blasfêmia, contraria diretamente o que o autor aos Hebreus traz aqui. Jesus, como homem, ele não pecou. Jesus era absolutamente puro, a começar pelo fato de que ele não é herdeiro do pecado, à nossa semelhança. Jesus não nasce do pecado. Jesus é concebido de um nascimento virginal, diferente de toda a descendência de Adão. Portanto, Jesus não vem ali com as consequências do pecado cujo nós somos submetidos. Jesus, enquanto homem, enquanto Deus, é puro e perfeito, é sem mácula. Paulo, escrevendo aos Coríntios, mais especificamente na primeira epístola, no capítulo 15, nos versículos 21 e 22, faz um paralelo entre Adão e Cristo, colocando Adão como imperfeito e Cristo como perfeito, de uma ótica muito apurada. Ouça com atenção o que diz os versículos. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos são vivificados.
Paulo também repete essa argumentação de uma forma levemente diferente em Romanos, capítulo 5, nos versos 16 e 17. Ouça com atenção o que diz o texto. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas transgressões para a justificação. Verso 17. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Adão, como cabeça federal do pacto de obras, representando toda a sua descendência, isto é, toda a humanidade, toda a sua posteridade, cai. Ao ser tentado por Satanás, ele não resiste. E veja que o pecado era ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Ou seja, de certa forma, Adão usurpa ser igual a Deus. Por outro lado, Cristo, como sendo cabeça federal, dessa vez agora do pacto da graça, sendo homem nascido de virgem, sem contaminação pelo pecado, ao ser tentado, vence de maneira triunfal. Se por um lado Adão, ao ser tentado a ser semelhante a Deus, cai, por outro lado, Cristo, ao ser tentado, mostra poder sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o mundo, exaltando assim a sua perfeição, o que o torna apto para ser o sacerdote perfeito, ter empatia pelos homens. Veja, perceba que ao dizer que ele foi tentado, significa dizer que ele resistiu. E ao ser tentado, ele mostra que compreende as suas fraquezas. Estava dizendo o autor aos Hebreus o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não nos entenda. Nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que é tentação. Ele não está lá, distante, mas ele está perto e sabe exatamente o que você sente. Então, nós podemos refletir em dois aspectos importantes dessas verdades aqui ditas. A primeira delas é que não há necessidade, exatamente por causa do sacrifício de Cristo e também por causa do seu sacerdócio perfeito, de procurar por meio de força herdar o descanso prometido por Deus. Assim como os hebreus ali deveriam usar de força militar para impor a sua força e herdar a terra prometida, nós não devemos mais, ou pelo menos nós não precisamos mais agora exercer de força para entrar no descanso eterno que é prometido pelo Filho de Deus. É tão somente pela graça, não há necessidade alguma de empregar força, não há necessidade alguma de empregar os bens, a riqueza, nada mais. Tão somente crer na promessa e abraçá-la com o coração. O segundo aspecto que nós podemos lembrar, refletindo nesse texto, diz respeito aos momentos de tentações. Mesmo se nós cairmos, nós podemos contar com a compaixão de Jesus, o sacerdote misericordioso. Nós podemos nos lançar em sua presença e pedir perdão pelos nossos pecados, confiando piamente que eles serão de fato perdoados. Não há espaço para dúvida quando o arrependimento é sincero. O sangue de Jesus de fato tem poder para perdoar e a sua intercessão como sacerdote é superior, é perfeita e é efetiva em relação a qualquer outro sacerdócio que já existiu na história da religião judaico-cristã. Cristo, como sacerdote, é superior a Moisés, é superior a Arão, é superior a Melquisedeque, portanto, a sua intercessão é atendida efetivamente perante o Pai. Ele não é um carrasco tirano que está sempre disposto a açoitar aqueles que vêm aos seus pés em arrependimento. Pelo contrário, ele está sempre perto para perdoar, garantindo esse perdão em amor. Então, de que forma nós podemos usufruir dessas verdades? Em primeiro lugar, apenas crendo pela fé nas promessas contidas no Evangelho.
principalmente no que diz respeito a estar em Cristo, no pacto da graça. A ter um sentimento de pertencimento a Cristo e, com isso, colocar-se diante de Deus em confiança, porque Cristo é o sacerdote perfeito que não pecou diante da tentação. Apenas um exercício de fé, que facilmente pode ser obtido enquanto nós lemos as Escrituras e nos deparamos com a promessa de perdão. Em nosso coração nós dizemos assim seja, recebendo aquilo e dessa forma descansando nas promessas do Evangelho. Em segundo lugar, ao orarmos, clamarmos por perdão. Às vezes, nos nossos momentos de oração, nós oramos pela igreja inteira, nós oramos por nossos familiares e nós lançamos aos pés de Jesus as necessidades mais básicas de todas essas pessoas. E nada disso está errado, mas às vezes nós esquecemos de pedir perdão pelos nossos pecados em nossas orações. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina que nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas. Da mesma forma, nós entendemos que nas nossas orações nós devemos colocar com frequência pedido de perdão. O saudoso pastor Vinícius Pacífico sempre dizia: quer conhecer o caráter de um pecador? Observe se na sua oração ele pede arrependimento a Deus. Ele pede para que Deus coloque em seu coração um arrependimento sincero. Quando tem, a chance dele ser um cristão maior, de fé humilde, é mais real e é mais próxima. Porque ela mostra a consciência de que, na realidade, há ali diante de Deus um pecador miserável, digno de condenação. E reconhecendo isso, ele diz em suas orações: Senhor, eu pequei contra ti esta manhã, eu pequei contra ti esta tarde, eu pequei contra ti esta noite, dessa forma, ferindo os preceitos contidos na tua Santa Escritura. Mas eu te peço perdão, Senhor. Eu me arrependo e eu estou me colocando diante de ti, com o coração sincero. E dessa forma, entender que um arrependimento sincero, um coração quebrantado, garante que os nossos pecados sejam todos perdoados pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Amém? Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Curve a sua cabeça e vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esse momento. Sim.